Bom, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar nas técnicas de aplicação. Vamos falar de algumas técnicas de aplicação do ozônio. E vamos começar falando da autoemoterapia maior. A autoemoterapia maior, gente, é uma das técnicas que eu mais gosto, tá? A grande, vocês vão ver muito falando assim, grande autoemoterapia maior. Por quê? Ela é uma técnica que ela vai entrar sistêmico, de uso sistêmico, e que vai abranger um número muito grande de, de, de tratamentos com ela, né? Então, a gente tem um volume, né? A gama de volumes vai ser sempre de 50 ml até 100, ou até 200 ml, até 200. A gente evita volumes maiores, né, de 200 ml. Geralmente, você vai até 150, chega um pouquinho no 200, mas não passa de 200, porque a gente pode ter algum distúrbio hemodinâmico aí, principalmente nos pacientes idosos, pode acontecer, né? O material deve ser certificado, não pode ser material de PVC, porque o PVC ele reage ao ozônio, né? Deve ser evitado concentrações maiores de 80 microgramas, não se usam mais, porque aumenta o risco de hemólise. Se eu coloco uma quantidade mais grande assim, eu posso ter um risco de hemólise e vou ter uma redução da 2,3-DPG, né? Que é o substrato da via glicólica, e, consequentemente, uma incapacidade de ativar as células imunocompetentes. Hemolizou, já era. O número de sessões do tratamento do ozônio vai depender do estado ali geral do paciente, vai depender da idade, da doença de base. Então, eu preciso saber o que é que o meu paciente está ali. Então, como regra geral, a cada 5 sessões, a dose de ozônio ela é aumentada e administrada em ciclos, que esses ciclos eles vão variar de 15 até 20 sessões, né? Do ponto de vista clínico, a gente vai sempre ver uma melhora do paciente a partir da quinta até a 10ª sessão. O ozônio, gente, ele tem uma característica, tá? Que ele precisa fazer imunomodulação e pré-adaptação. Eu sempre ensino isso para meus alunos. Por quê? Porque às vezes o paciente chega lá, o aluno prescreve um tratamento errado, tá? Para o paciente, uma vez na semana. O que um ozônio retal faz uma vez na semana? Não faz nada. Então, o organismo precisa fazer a imunomodulação, ou pré-adaptação ao organismo. E para o ozônio fazer isso, ele leva de 6 a 10 sessões. Então, sempre as 10 primeiras sessões, elas precisam ser 2 vezes na semana. Aprendam isso, tá? Eu estou tratando uma hérnia de disco, né? Não é meu assunto aqui, eu até queria, que eu gosto. Eu estou tratando uma hérnia de disco, a aplicação as 10 primeiras 2 vezes na semana, as outras 10 uma vez por semana. Por quê? Porque ele precisa fazer a imunomodulação e a pré-adaptação ao meu organismo, né? Então, geralmente, a partir ali da 10ª sessão ali, os mecanismos de defesa antioxidantes eles já são ativados, tá? A partir dessa 10ª ali. Então, o ciclo do tratamento ele é administrado diariamente, de segunda a sexta-feira, pode ser, tá? E pode ser administrado de 2 a 3 vezes ali por semana. Vai depender muito daquilo que eu estou tratando ali, né?
É, eu vou misturar o sangue, vou colocar o anticoagulante, que pode ser o citrato, que pode ser 0,2 ml de heparina, né? É, a Bosch fala que a heparina é muito boa para os casos de câncer, porque ela libera fatores de crescimento, tá? Então, é, a gente precisa sempre estar observando o paciente, né? A questão da mistura do gás, a questão da mistura do gás por pelo menos 5 a 10 minutos, né, com movimentos suaves, porque quando forma, como forma bolha, pode, aquela bolha ali, ela pode dar hemólise, e aí vai hemolizar o sangue, e aí não vai, aquela sangue ali já não vai resolver, tá? Então, o tempo de aplicação é de 20 a 30 minutos, poderá ser, a gente pode fazer de 2 sessões ao dia, com intervalos de 4 horas uma da outra, por exemplo, no caso de uma KPC. No caso da KPC, a gente faz 2 vezes ao dia, as 7 primeiras sessões são realizadas 2 vezes ao dia, com intervalos de 4 horas uma da outra ali, né? Então, para cada patologia, eu vou ter é, um, um, é, um resultado ali, tá? Doses elevadas de ozônio, elas atuam como imunossupressoras, certo? Imunossupressoras. Se vocês devem passar para vocês uma tabela aí, você vão ver quando que essa dose elevada, por exemplo, no tratamento de doenças como a doenças arterioscleróticas, ali no sistema cardiovascular, a dose recomendada de ozônio é de 1 a 2 miligramas, né? Em raras ocasiões, 4 miligramas. Nos estágios agudos de hepatite infecciosa, então, elas são reduzidas, elas começam assim com 8 a 9 miligramas, e depois você passa para 2.000 são reduzidos de 2.000 a 800 miligramas, né, semanais. Então, dependendo da gravidade, você vai diminuindo ali a dose. Tá? Então, para cada patologia, eu posso estar fazendo isso aí, certo? Bom, então eu tenho aqui as contraindicações, né, todos os distúrbios de coagulação sanguínea, a hemorragia orgânica, trombocitopenia, hemorragia cerebral, infarto cerebral recente. No infarto cerebral recente, eu vou estar fazendo o ozônio, eu vou estar fazendo o ozônio somente depois de um mês. Então, algumas situações eu vou ter que tomar cuidado, né? Infarto cerebral recente, alergia ao ozônio ou intolerância ao ozônio, que pode acontecer, certo? Então, agora eu posso ter uma intercorrência. O que que é essa intercorrência com a autoimunoterapia maior? É a embolia gasosa. O paciente pode. O que que o paciente vai sentir? Ele vai sentir uma sensação de borbulhamento axilar, tosse, ele vai sentir, ele vai ter uma sensação ali
de uma compressão retroesternal, tonturas, distúrbios visuais, crise de hipotensão, sinais de isquemia cerebral, paralisia dos membros e pode até ocorrer morte. É, depois nós vamos estar aqui falando de intercorrências, e aí eu vou falar um pouquinho a respeito da intercorrência com a autoterapia maior, certo? É, aí, se o meu paciente tiver uma embolia gasosa, eu vou ter ali que administrar oxigênio ao paciente, levar os membros inferiores, verificar a pressão arterial, oximetria, administrar 3 ampolas de vitamina C em 250 ml de soro fisiológico, administrar 500 ml ou mais de soro fisiológico, correr rápido, e vou encaminhar esse paciente ali ao hospital. A insuflação retal. Os primeiros relatos que nós temos da insuflação retal, a mistura ali do gás, ela se dá no tratamento de doenças intestinais, né, em condições fistulares, e foi assim em 1935, já se fazia ali, né, a insuflação retal ali nos pacientes. O tratamento é feito com uma seringa, eu vou pegar uma seringa, às vezes nos Estados Unidos tem muito uma bolsa plástica, onde eu vou colocar ali ozônio, né, uma bolsa plástica que não reage ao ozônio. É, é, sempre que eu for fazer a insuflação retal, eu vou ter que sempre, de preferência, tá, gente? De preferência, o paciente deve estar ali com 1 ano, já pode ter evacuado, para que o ozônio tenha uma boa penetração ali, deixar sempre o paciente decúbito lateral esquerdo, tá? É, com a perna curvada, sempre observar o ânus desse paciente, se tem alguma fístula, se tem alguma hemorroida saindo, não que eu não vá fazer, mas eu vou ter um cuidado maior na hora que eu for fazer esse ozônio, tá? Se for criança, gente, tem aqui, ó, as dosagens, 28 dias, de 11 meses, tem todas essas dosagens aqui, no caso de, se for criança. Se você tiver alguma dúvida, tem o protocolo nocaute, que pode ser usado também, para se for uma criança ali, né? Eu posso estar fazendo o protocolo nocaute ali nas crianças, né? Então, sempre deixar ali. É, eu que coloco a sonda no paciente, não é mandar o paciente enfiar a sonda lá nele. Não, sou eu, porque eu vou verificar a quantidade de ozônio que eu vou colocar ali dentro do meu paciente. Eu sempre eu nunca vou passar de 40 microgramas, nunca vou passar de 40 microgramas, e o volume em adulto, tá? De 150 a 300 ml, eu não passo, né? É, eu não passo desse volume no adulto, certo? Também eu não faço também, tá, gente? Eu não faço
é, fluxo contínuo, não se faz fluxo contínuo na insuflação retal, com seringa, eu não ligo a máquina e coloco lá, isso é um perigo muito grande, que infelizmente a gente vê alguns profissionais fazendo, tá? É, a dosagem, geralmente, ela é dividida em ciclos, né? É dividida em ciclos, e geralmente chega até 20 sessões. Há protocolos que vocês vão observar que são de segunda a sexta, 20 sessões de ozônio, tá? Que seria o ideal. Se você está fazendo um protocolo de ozônio, seria ideal fazer dessa forma. Mas muitas das vezes o paciente não tem como ir na sua clínica, tá? Ele não tem como ir na sua clínica todo dia, mas no mínimo 3 vezes você vai fazer nesse paciente, tá? Que mais que eu quero falar com vocês sobre a insuflação? É, eu acho que basicamente é isso sobre o retal, tá? Tem que tomar muito cuidado, gente. Não faça fluxo contínuo, tá? Não faça. Na questão da insuflação retal ali, tá? E aí eu tenho a insuflação vaginal. Quando que eu vou usar, né, essa insuflação vaginal? Quando eu tiver aí as doenças, né, inflamatórias dos órgãos sexuais internos aí, principalmente ali candidíase, né, vulvovaginite, gardnerella, essas doenças anti-inflamatórias aí, tá? E na candidíase a gente utiliza muito, tá? Muito mesmo, né? Ali, é, também a gente usa, um protocolo na endometriose, que a gente pode estar fazendo. Geralmente, em todas essas doenças inflamatórias, a gente vai estar utilizando aí a clamídia, estreptococos, bacilos intestinais, enterococos, tudo eu vou estar utilizando aí a utilização do tratamento da ozônio vaginal, certo? É, é, como que eu vou fazer essa técnica ali? Sempre que eu for fazer um ozônio vaginal, eu preciso, tá, ozonizar uma água, colocar mais ou menos uns 120 ml ali, vou introduzir a sondinha, colocar uns 120 ml ali, tá? Ali dentro do órgão pélvico ali, e colocar, deixar a sonda, conectar uma mangueira que vai até a máquina e deixar um fluxo contínuo de 8 a 10 minutos ali, tá? Então, a gente vai estar ali matando essas bactérias, bacilos intestinais também, né, que geralmente tem ali nas doenças inflamatórias ali da pelve, tá? Então, é, é muito importante, tá? Que as insuflações sejam feitas ali. E aqui é um protocolo de aplicação na, na, na insuflação vaginal para essas doenças. Eu, geralmente, quando eu vou fazer, tem esse protocolo que tem, mas eu faço, geralmente, tá aqui insuflações retais de uma mistura, sempre que eu faço, por exemplo, para essas doenças inflamatórias, o retal, ele está ali junto. Eu vou sempre fazer o retal, sempre, sempre fazer o retal, tá? A autoimunoterapia principal
vai depender muito do caso, tá? Mas a irrigação ali, sempre eu vou estar fazendo e fazendo o ozônio assim, tá? Ah, aqui, aqui no trato genital, né? Nas, nas vulvite, vaginoses, bacteriana, né? Eu vou estar aqui sempre fazendo essa aplicação. Então, eu vou, como eu falei, eu vou colocar aqui a irrigação vaginal com a solução fisiológica ozonizada ou com água duplamente destilada. Eu gosto muito da água destilada, tá? Eu vou aplicar e também eu vou, além de aplicar, eu vou também fazer o retal. Eu vou colocar de 15 ali ou de 8 a 10 minutos, geralmente eu boto 10 minutos, e alguns pacientes, no caso, por exemplo, de endometriose, no final, a paciente vai até o banheiro e no final ela volta e eu ainda aplico uns 5 ml ali de óleo, tá? Ali dentro do canal, já aproveito, coloco outra sondinha e, e vou, aplico o óleo ali, tá? Dentro da vagina ali. Então, a gente tem esse aparelhinho aqui, que não é fácil de achar, né? Tem um colega aqui no Rio que, que fazia, não sei se ele fazia ou fez esse aparelho, né? Que é um insuflador vaginal. Insuflador vaginal para aplicar a mistura do ozônio ali, né? Mas eu acho que ele nem está fazendo mais isso, tá? Então é interessante ter isso aí. E notar também, gente, que o tratamento ele tem que ser de 8, tem que ser 2 vezes por semana. Por exemplo, nos casos de candidíase, você vai utilizar, nos casos de candidíase, você vai utilizar 2 vezes na semana, tá? Se a candidíase for uma candidíase, a paciente chegou, estou com candidíase há 2 meses, tá? E não passa, não sei o quê, já usei pomada, já fiz isso, já fiz aquilo, e não passa, tá? Aí, você vai passar umas 10 sessões e você já consegue resolver. Agora, se for uma candidíase de repetição, o paciente já está 8 meses, um ano, umas 20 sessões, 2 vezes na semana, que a gente vai conseguir debelar essa, essa, essa candidíase, certo? E não esquecendo que sempre tem todo um outro preparo, né? Sempre que eu for tratar uma candidíase, não é só o ozônio. Eu preciso tratar o intestino, o estômago dessa paciente, que o fungo vai estar lá, né? Então, eu preciso tratar esse paciente. Eu sempre indico a minha paciente para ela, eu sempre indico para ela levar as, os óvulos de ozônio, porque ela vai usar 10 dias seguido ali, os óvulos de ozônio, que vai ser bem eficaz ali para o tratamento ali da candidíase, tá? E vai ser umas 20 sessões. Bom, vamos dar uma pausa aqui, tá? E já eu volto aqui com vocês para falarmos de um outro assunto.